Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos fazer uma conversa aqui para falarmos sobre o futuro do Windows. Sim, um sistema operacional que tem 50 anos, já tem várias versões e hoje encontra-se numa certa crise. A gente vai falar um pouco da história do Windows, vamos falar o que está acontecendo hoje e qual é o futuro do Windows. Então, fica até o final do vídeo que nós vamos estar falando sobre esse assunto hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, o Windows é um sistema operacional que foi lançado oficialmente em 1985 pela empresa Microsoft, que hoje é um gigante. O Windows, para vocês terem uma ideia, ele é um sistema operacional que todo mundo conhece, é usado no planeta inteiro. Já esteve, para vocês terem uma ideia, quase 100% dos computadores do mundo usam ou usaram o Windows. Todo mundo conhece, é um sistema muito antigo. Começou com o início com aquele Windows 3.0, depois migrou para o 3.11 e finalmente teve uma grande revolução com o Windows 95, que trazia aquele botão iniciar. Depois tivemos o Windows 98, o Windows 98 segunda edição. Tivemos o gerado Windows Millennium, que é um sistema que deu muito problema, foi o grande fracasso da Microsoft, um dos primeiros grandes fracassos. Depois do Windows Millennium, tivemos o Windows 2000, que era um sistema mais focado em empresa. Tivemos o grande Windows XP, que foi, acho que o maior sucesso da Microsoft, realmente o maior sucesso até hoje. As pessoas que usaram sentem falta do Windows XP. Depois tivemos o Windows Vista, que foi mais um fracasso da Microsoft. O Windows Vista foi um fracasso gigantesco da Microsoft. Era um sistema que tinha boas ideias, mas veio na hora errada e necessitava de hardware que a Microsoft não tinha. Depois do Windows Vista, tivemos o Windows 7, que foi um grande sucesso, um sucesso muito grande, muita gente usa. Até hoje tem gente usando o Windows 7. Depois do Windows 7, tivemos o outro grande fracasso da Microsoft, que é o Windows 8. O Windows 8 veio com uma proposta de fazer com que o sistema trabalhasse também com smartphones, tablets, um sistema que pudesse ser utilizado tanto pelos computadores, notebooks, como também por smartphones, tablets. Da mesma forma, mais ou menos, que a Apple faz com seus sistemas operacionais. Então, tivemos essa revolução com o Windows 8. O Windows 8, infelizmente, veio com uma proposta de layout muito ruim, que acabou decepcionando todos os usuários. É um sistema que não era amigável, nem um pouco amigável, e foi um dos grandes fracassos da Microsoft também. Um dos grandes fracassos. E aí, para se redimir, eles lançaram o Windows 10, que eles disseram por A mais B que o Windows 10 seria o sistema operacional final. Não haveria mais sistemas operacionais depois do Windows 10. Se no Windows 10, versão 15.2, 16.2, 18, 20, assim, seria isso. O Windows 10 foi lançado em 2015. Apesar de chamar o Windows 10, ele surgiu em 2015. E assim, trouxe bastante novidades. Era um sistema que dizia que qualquer um podia usar.
Apesar de a gente saber que nem todas as máquinas podiam usar o Windows 10, mas era um sistema que não era restritivo, pelo contrário, chamava todo mundo para tentar para usar, apesar que nem todo mundo conseguiria usar. E assim, 2015 foi lançado, tiveram várias versões do Windows 10, aí tivemos a versão 15, 16.2, depois 17.2, 18.2, 19.2, 20.2 e o que aconteceu? Em 2021, a Microsoft surpreendeu todo mundo, apesar de já ter um rumor que ela ia lançar um novo sistema operacional, e mudou totalmente o jogo. Apresentou o Windows 11 como um novo sistema, mudando todo o jogo, porque de 2015 até 2021 não havia nenhum rumor, até 2020 não havia nenhum rumor que existiria um novo sistema operacional. Pelo contrário, a Microsoft estava vindo com a proposta de lançar um Windows 10X, que seria um sistema operacional focado para máquinas de baixo custo. De certa forma, era uma ideia muito boa, porque ela poderia se focar para máquinas premium e um sistema operacional para máquinas básicas. Então ela estaria, de certa forma, vendo todos os usuários, não apenas um tipo de usuário. Mas isso mudou em 2021, quando ela anunciou o Windows 11, que, diferente do Windows 10, que chamava usuários para usar, qualquer máquina, segundo eles podiam usar, o Windows 11 não. O Windows 11 é um sistema elitista, só máquinas que tivessem aquela configuração poderiam usar. E sim, as configurações que foram apresentadas são configurações que excluíam praticamente 90% dos usuários no mundo inteiro. Só 10% poderiam usar. Isso numa época em que estávamos saindo praticamente de uma pandemia. A economia do mundo não estava renovada e assim, nem todo mundo teria bala na agulha para mudar o setup, mudar seu computador. E tinha gente que tinha acabado de mudar o seu setup. E isso dificultava a pessoa de querer mudar para o Windows 11. Então, a primeira grande dificuldade foi isso. Os requisitos, e eram requisitos restritivos demais. Tinha o TPM 2.0, que é um chip que tem na placa-mãe de algumas placas-mães, que foi focado para máquinas mais empresariais, máquinas servidores que precisavam desse tipo de segurança. Ali, realmente, esse chip seria necessário, mas para usuários comuns. Isso aí irritou muita gente. A Microsoft falou que quem tentasse instalar o Windows 11 sem requisitos não ia conseguir, e se tentasse burlasse alguma coisa, não receberia nenhum tipo de atualização. Foi isso que ela fez. Mas o que aconteceu? Eles lançaram a primeira versão do Windows 11 e o que aconteceu é que a maior parte dos usuários que instalou o Windows 11 era que não tinha os requisitos. E eles conseguiram instalar de boa, conseguiram burlar o sistema que fazia a verificação, que, para surpresa de todos, só fazia verificação. Era só verificação, porque o sistema instalava tranquilamente as máquinas que não tinham os requisitos, principalmente o TPM 2.0. Funcionava, e funcionava bem. Só que vieram as atualizações, alguns tiveram bugs, outros não tiveram, e em outubro de 2021 o Windows 11 foi lançado. E para surpresa dos usuários, é um sistema que apresentava muitos bugs. Muitos mesmo. Não estou dizendo que o Windows 10 não teve bug, o Windows 7 não teve bug, todos tiveram, mas o Windows 11 tinha uma quantidade de bugs muito grande. Tudo bem, é até de se esperar que inicialmente ele apresentasse bugs, mas eram bugs com processador, bugs com drives, bugs disso, bugs daquilo, era um bug gigantesco no Windows 11. E isso fez com que muitos usuários ficassem receosos e voltaram para o Windows 10. Não queriam saber do Windows 11, sendo que o Windows 10 ia perder o suporte em outubro de 2025. Estamos em março de 2025, então faltam poucos meses para acabar o suporte. E o pessoal começou a ficar receoso, não queria instalar. Quem instalou voltou para o Windows 10. Algumas pessoas continuaram no Windows 11, que fez o seguinte: muita gente ter medo de instalar o Windows 11. O que aconteceu? A Microsoft mudou um pouquinho o jogo e fez com que os usuários que não tinham requisito pudessem instalar. Eles não iam impedir de instalar, podiam instalar. Eles mudaram até o texto lá que estava na página da Microsoft, só não aconselhavam, mas podiam instalar. E questão de suporte, ele não falou que não ia tirar.
e o pessoal tá recebendo ainda suporte até hoje. Não é um problema. Mas a cada atualização, a cada nova atualização, eles tentam corrigir o bug, algumas vezes conseguem, às vezes não conseguem e trazem outros bugs. Então, a quantidade de bugs que o Windows 11 tem é grande. E o número de usuários usando o Windows 11 não crescia. Claro que o número vai mudar, porque tem gente comprando novos computadores. A situação estabilizou um pouquinho, mas aí houve a guerra da Ucrânia, que dificultou mais ainda, e as pessoas que conseguiram comprar novos computadores, que tinham uma certa condição, comprar novos computadores, o que aconteceu? Vinha com o Windows 11, então o número de usuários aumentou um pouco. Realmente aumentou um pouco. Só que, do mesmo lado, quando eles compravam os computadores, começavam a usar o Windows 11 e viam que está dando problema, eles faziam uma coisa simples. Ou instalavam o Linux para ficar dual boot, ou voltavam para o Windows 10, faziam o downgrade, ou deixavam apenas o Linux. Então ficou dessa forma. E o número de usuários usando o Windows 11 não chega aos 30%. Está em 27%, 28%, mais ou menos disso aí. Não passa. Estamos em 2025. 4 anos que o Windows 11 está aí. 4 anos e ele só dá problema. Como se fosse um sistema beta e não um sistema final. É isso que está acontecendo. E para piorar a história, no final de 2023 para 2024, começou o rumor do Windows 12. E um rumor forte, muito forte, que a Microsoft está preparando o Windows 12. É um sistema que vai estar ligado totalmente na inteligência artificial, porque hoje a Microsoft está focando em inteligência artificial. Se esquecendo que isso não deve ser o foco principal do sistema operacional, porque o sistema operacional que nós usamos para muita coisa. Usamos para trabalho, usamos para estudo, usamos para diversão. Não tem que ser nesse foco. Ele tem que começar a desenvolver, tem que ter um foco de um sistema operacional do Windows que tenha foco em inteligência artificial, em IA. Um foco de um sistema que seja mais focado para máquinas de alta performance e um sistema normal para todo mundo usar. Tinha que ser isso, só que ela não quer se focar nisso. E o Windows 12 vai ser focado nisso aí. Tem histórias até que os requisitos vão ser maiores que no Windows 11. Aí, meu filho, se 90% dos usuários não tinham como usar o Windows 11, o que vai acontecer com o Windows 12? Se tiver, vamos ser sinceros, 99% das pessoas não vão poder usar. Porque, gente, vamos lá, nós saímos de uma pandemia, a economia meio destruída. Aí, logo em seguida, entrou a guerra da Ucrânia. A economia foi ferrada mais um pouco. E agora nós estamos com o Trump movimentando o comércio internacional, dificultando os sistemas, criando barreiras econômicas, mudando tudo, criando mais problemas econômicos. E você acha que uma pessoa vai trocar um computador que está funcionando bem, que é um computador que tecnicamente é um computador de performance, porque ele precisa de um processador de 11ª, 12ª geração, se for Intel, um processador mais avançado da AMD, vai trocar? Você já viu o preço dos computadores? Um computador razoável, bom, que está acima do básico, você não compra mais ou menos, você não compra por menos de R$5.000. Isso eu estou sendo bem um computador razoável por menos de R$5.000. E com esses problemas econômicos que estão acontecendo, provavelmente esses R$5.000 vão ser uns 6, 7 mil. Um computador top de linha, você não compra por menos de 20 mil. E tô sendo realista. Se você for para um site, você vai ver isso. Vai ver o preço dos computadores em dólar, em euro. Você vai procurar um computador top gamer em euro, em dólar, está em torno de $2.000, 2.000 euros. Está nesse patamar. E assim, o que a Microsoft está fazendo com o futuro do Windows é isso, jogando no lixo. Antigamente era cerca de 90% de pessoas usando usuários com o Windows. Hoje isso caiu para 50%, 54%, vamos lá, 60%. Eu estou sendo otimista, 60%, porque tem gente trocando para outros sistemas operacionais. Linux, que é o mais barato, porque você não precisa pagar, vai te dar benefícios, vai te dar desempenho e você não vai pagar, vai funcionar perfeitamente. E tem várias distros, várias versões do Linux que você pode usar.
Tem os computadores da Apple, que aí você compra um computador da Apple. Você vai comprar um computador da Apple, vai ter suporte lá, você não vai perder suporte você não perde, eles vão dar o suporte, porque ele está vendendo um computador com o sistema operacional. Os computadores mais antigos mesmo, mais antigos, não vão funcionar direito, já não funciona direito, mas ele vai te dar suporte e você vai conseguir utilizar o sistema operacional. Ainda temos o Chrome OS, que é da Google. A gente já tem isso. Então a Microsoft está jogando no lixo, está perdendo tudo. E eles estão segundo as más línguas, a Microsoft quer se focar nos sistemas operacionais, a IA. O ChatGPT, sistema de inteligência artificial para dar apoio ao sistema operacional, ele quer se focar nisso. E se esquece que isso não é mais importante. Claro que eles têm que desenvolver essas tecnologias que vão permitir a tecnologia mais à frente. Mas nós hoje temos que pensar que a internet das coisas, que é um sistema que permite as pessoas usarem a internet, redes de computadores, é um sistema que basicamente é inclusivo. Ele precisa que todo mundo use. E se você criar barreiras para as pessoas usarem, ele não vai ser inclusivo. Vai ser restritivo. Como o próprio Windows 11 é restritivo, e o 12, se tiver, que eu já estou achando que nem vai ter, eu vou ser sincero, falaram que vai sair em 2026. Eu não acho que vai sair em 2026 mais. Ano passado eu falava que saísse talvez em 2025, mas eu sou muito pé no chão. Talvez só saia em 2026, se sair. Porque o Windows 11 25 H2 já está sendo preparado. E assim, os bugs que estão tendo no Windows 11 são grandes. O último bug que eu me lembro foi do Windows Explorer. O Windows Explorer, o sistema de gerenciamento de arquivos, está com bug, um bug. Foram os outros bugs que tem por aí. E eles consertam aquele bug e criam mais 4 bugs. É o que está acontecendo. Isso é certo? Isso é correto? Não, não é certo, não é correto. O que está acontecendo? Está jogando o Windows no lixo. O Windows já teve mais de 90% de máquinas usando o Windows no mundo. Hoje esse número diminuiu a quase 50%. Assim, e vamos pensar, isso eu estou falando a nível residencial. A nível empresarial, eles ainda lançam alguns sistemas operacionais. Eles mudam o sistema operacional, mas lançam o sistema o sistema Enterprise, que é o LTSC, que não exige isso tudo que a Microsoft está exigindo para o residencial. Então são máquinas mais simples que funcionam. Custava botar essas máquinas mais simples para os usuários comuns, como eles tinham a Home, a Basic. São sistemas operacionais diferentes. Eles podiam focar nisso, em sistemas operacionais para cada perfil de usuário. Dessa forma, você garantiria que todo mundo usasse o sistema operacional da Microsoft. Mas eles não querem fazer. Eles não querem ter o trabalho de criar um sistema operacional que seja seguro, sem precisar usar um chip de proteção. Porque o Linux não tem esse tipo de proteção. Não tem, não precisa, não tem, porque as camadas de segurança deles são outras. E assim, vamos pensar mais além. Estamos em 2025 e o número de usuários com Windows está caindo. 2026 eu acho que isso não vai ser diferente. 2027 também não. A possibilidade maior que vai se configurar é que a Microsoft já não vai ser mais líder no mercado em matéria de computadores. Vamos ter a Apple, com os computadores e os sistemas operacionais dela, sempre foram caros, mas são máquinas que funcionam direito, não tem problema do sistema operacional, funciona corretamente. Vamos ter o Linux, que também é um sistema operacional parrudo, funciona para vários tipos de usuários diferentes, dependendo do que ele precisa. Se for uma máquina mais simples, vai funcionar. E temos o Chrome OS, que é um sistema que não precisa não precisa que a máquina tenha muito recurso, porque é um sistema que funciona nas nuvens. Então, não vai ter isso. Ainda tem uma história que a Microsoft quer criar um sistema desse tipo, nas nuvens. Mas assim, eu já acho que o Chrome OS, apesar de ele ser um bom sistema, tem gente que comprou, muitas pessoas ficam um pouco com o pé atrás. Por quê? Deixar que o sistema seja nas nuvens e que você não tenha acesso aos seus arquivos pessoalmente, isso já cria um certo problema.
Claro que tem muita gente que deixa tem estocagem nas nuvens, já deixa os arquivos lá. Isso aí pode mudar com o tempo, mas hoje ainda tem uma resistência muito grande. E eu não acho que isso seja legal ter isso. Apesar que o Chrome OS dos três é o que menos tem acesso. Mas é um sistema que sim, junto com os outros dois que eu falei, os três vão suplantar o Windows. Vão suplantar mesmo. Porque nos Estados Unidos, o Apple tem uma força muito grande. Na Europa também. Apesar de ter muito sistema com Windows, tem muita gente que usa as máquinas Apple. E o Linux está crescendo cada vez mais, porque a nível de empresa, o Linux é usado muito, muito mesmo, mais do que o Microsoft. Então, o que acontece que eu vejo no futuro é a Microsoft destronada totalmente, sendo mais um sistema operacional aí que as pessoas estão usando. Sendo que agora vai ficar uma competição melhor e a Microsoft vai ter que correr atrás. Porque se eles trocarem o Windows totalmente, eles vão ter que melhorar o sistema operacional dele, tirar um monte de coisa que eles estão colocando que, no meu ver, agora não tem necessidade. Sistema operacional com inteligência artificial, mais para frente, estão pesquisando ainda. Não é perfeito. Coloque máquinas que tenham alta performance que possam ter isso. São sistemas que possam ter isso. Eles têm que ter um sistema que tenha isso, um sistema parrudo para máquinas de alto desempenho, sejam gamers, precisam de alto desempenho, e uma máquina mais básica. As pessoas que não precisam desse alto desempenho. Então, você cria um mercado muito mais amplo, muito melhor para as pessoas poderem utilizar sistemas operacionais. E dessa forma, você garante 100%, mas 100% mesmo, de que todos possam utilizar os sistemas de uma forma tranquila e boa. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Tech. Hoje nós falamos sobre o futuro do Windows, fiz um apanhado do Windows, a história, um pouco da história, do que está acontecendo atualmente e dei minha opinião sobre o futuro do Windows. Entendeu, gente? Bem, galera, como eu falei, hoje é o vídeo do Espaço Tech. Lembrando que amanhã, sábado e domingo, nós vamos ter nossas gameplays aqui. A gameplay de Batman Arkham Origins e a gameplay no domingo, a gameplay de Star Wars Jedi Fallen Order. Entendeu, gente? Então, galera, vou ficar por aqui. Até amanhã e tchau!